Olá! Hoje iremos fazer uma receita de desodorante. Bom, hoje iremos fazer uma receita de desodorante nesse nosso novo frasquinho que a gente tem, que é de stick. Então essa receita a gente vai fazer ela com uma textura cremosinha para poder colocar dentro desse produto, desse frasco, para poder facilitar o uso. E como ele é um frasquinho também que dá para você reutilizar, porque ele quando você terminar o seu desodorante, dá para você retirar a partezinha, lavar e reutilizar. Então é diferente daquele roll-on. Então esse frasquinho é legal também por isso. Essa receita a gente não vai utilizar o bicarbonato de sódio e nem leite de magnésia, que normalmente é o que as pessoas usam para fazer desodorante. Então a gente vai fazer uma receita diferente, porque eu quis fazer essa receita justamente para o meu uso, porque quando eu fiz um com bicarbonato achei que deu uma pequena alergia. E eu não gosto de fazer com leite de magnésia porque me dá a impressão de ressecamento. Então eu quis fazer uma receita mais hidratante que conseguisse segurar para o dia inteiro, para poder realmente ser uma receita de desodorante bem eficiente. Então a gente vai usar vários ingredientes aqui e vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai usar a cera de candelila. Para usar a cera de candelila, a gente vai derreter ela em banho-maria. Primeiro eu vou tarar o potinho, fazer a tara. E aí agora eu vou colocar 15 gramas. Pesamos aqui 15 gramas de cera de candelila. A gente vai derreter ela no banho-maria. Então a gente vai usar esse rechô que a gente tem, que ele facilita bastante de derreter essas para as receitas pequenininhas, né? Mas se você quiser, você pode derreter no banho-maria maior mesmo que você tiver em casa, na panela certinho. Ai, eu não sei fazer isso com fósforo. Bom, então aí aqui a gente vai deixar ele derretendo um pouquinho. Demora uns 5 minutinhos normalmente para derreter, então é só esperar. Enquanto isso, você pode pesar o óxido de zinco já e deixar pesadinho, porque a gente vai utilizar ele 5 gramas. Então eu já vou pesar ele aqui para poder ficar pronto. A cera de candelila já está quase derretida toda. A gente vai começar a colocar agora o óleo de coco. São 30 gramas de óleo de coco. A gente vai colocar ele inteiro aqui, para derreter os dois juntos. Já colocou aqui o óleo de coco junto com a cera de candelila. Vamos esperar eles derreterem aqui por completo o coco, né, junto com a cera, para poder colocar o próximo ingrediente. A gente colocou aqui a cera de candelila porque ela é o ingrediente que vai ser o que mais vai firmar o desodorante. Então ele vai deixar aquela consistência mais durinha. Quando vocês forem fazer alguma receita de balme ou quiser fazer pomada, alguma coisa que precise ter um pouco mais de firmeza e não derreta com tanta facilidade, vocês podem utilizar a cera, porque ela é boa justamente para isso, para dar essa consistência. Como o ponto de fusão dela é alto, então ela não derrete tão fácil quando você deixa na bolsa ou quando você deixa em algum lugar com uma temperatura mais alta. Ela consegue ficar bem, assim, bem durinha a consistência do produto. E o óleo de coco a gente utilizou aqui porque além de ele ser bem hidratante, ele também ajuda no clareamento das axilas. Ao longo do tempo que você vai utilizando esse desodorante, ele também vai ajudando a clarear as axilas. Esses dois primeiros ingredientes, eles não têm a função tanto de desodorante, é mais a questão de consistência e o clareamento das axilas do óleo de coco. Os próximos ingredientes que vão ser os que fazem segurar mais o suor e o cheiro para utilizar a axila. Agora que já derreteu tudo aqui, a gente vai colocar o óxido de zinco que eu falei que a gente já tinha pesado, né? A gente pesou 5 gramas dele. Então a gente vai colocar aos pouquinhos, tá? Porque a gente já vai colocando e vai mexendo. Então vamos
Vamos colocar de pouquinho. Ele já vai misturando. O óxido de zinco, ele tem a função aqui nessa receita adstringente, né? E ele também tem função de absorver as secreções da pele. Então, quando você sua, ele tem um alto poder de absorção. Então, acaba que você não fica com tanto suor ao longo do dia. E também, além disso, aqui, como a gente tá fazendo uma receita que a gente vai misturar óleos e extratos, e aí os extratos são aquosos, então não iria se misturar se a gente não colocasse nada com essa textura de pó. Então o óxido de zinco, além de ter essa função também de ser sudorífero, ele também vai ter a função aqui como se fosse uma farinha de trigo, sabe? Juntando todos os ingredientes e conseguindo deixar eles todos juntinhos enquanto você usa, sem eles ficarem separando. E aí depois que a gente misturar todo o óxido de zinco, ele vai ficar com essa textura esbranquiçada mesmo. Bom, e agora a gente vai colocar os extratos. Os extratos a gente vai colocar 2 ml e meia de cada um dos extratos. Porque essa receita, ela tem um total mais ou menos de 65 ml, 60 a 65 ml, que é o quanto cabe no frasquinho. Então a gente tem que colocar aqui no máximo 10% de extrato. Então, no caso, a gente vai colocar 5 ml no total. Então, como a gente está usando 2 extratos, a gente vai colocar 2 ml e meia de cada um. O primeiro extrato que a gente está utilizando aqui é o de Amamelis, que ele tem a ação de adstringente, né? Então, ele é bom, ele é bem antisséptico e bem adstringente. Então, ele ajuda a reduzir também se você tiver alguma feridinha na pele. Ele ajuda bastante nessa questão do cheiro também, por ser adstringente. E a gente vai usar o extrato de salvia aqui também, 2 ml e meia, porque ele tem a função também sudorífera. Então ele ajuda a controlar o suor da pele e ele evita o mau cheiro por conta disso. Então agora a gente dá uma misturadinha, porque quando você coloca eles frios e coloca no que tá quente aqui, ele forma umas pequenas bolinhas. Até ele derreter totalmente, ele tem que dar uma mexidinha rapidinha para poder dissolver tudo. E agora, no final, a gente vai colocar os óleos essenciais. A gente deixa os óleos essenciais por último, porque essa receita precisa ser feita quente. E por conta da cera, se você tirar, ela vai endurecer rápido. Então a gente precisa colocar os óleos essenciais por último, também por conta do cheiro, que quando eu colocar vocês vão perceber que eles vão subir até uma pequena fumacinha por conta da volatilidade dos óleos essenciais. Então eu vou colocar aqui dos óleos essenciais, vou colocar 5 gotas do óleo de cipreste. O óleo de cipreste também tem a função adstringente e sudorífera, por isso que a gente está utilizando aqui. Ele vai começar a borbulhar aqui rapidinho, mas aí por isso que a gente faz essa parte mais rapidinho. E o óleo de melaleuca a gente vai colocar 15 gotas. Aí já vai começar a sentir que tá subindo o cheiro. Ele borbulha também por conta dos extratos, que tem um pouquinho de álcool na composição, então quando ele aquece ele dá essa borbulhadinha. Mas é normal, tá bom, gente? Não tem nada de estranho acontecer isso. E o óleo de lavanda a gente vai colocar 20 gotas aqui. O óleo essencial de melaleuca e o óleo essencial de lavanda a gente colocou aqui com a principal função de ser bactericida e fungicida. Eles são óleos com um poder muito grande contra bactérias e fungos. Então ele ajuda muito para essa questão do desodorante, para que realmente evite o mau cheiro por conta dessas duas propriedades que eles têm. Então eles são um dos principais ingredientes para esse desodorante aqui. Ele já tá pronto, a gente só vai colocar agora no frasquinho.
Pra colocar no frasquinho, a gente se certifica de que tá tudo lá pra baixo, essa roletinha aqui, né? Pra poder ir até o fundo. Então, é só a gente colocar rapidamente. Por conta dele endurecer rápido, então a gente tem que colocar já, logo que tira, já coloca ele quente. Prontinho. E agora é só deixar ele na geladeira. A gente coloca ele na geladeira por conta de endurecer mais rápido. Então, você deixa um pouquinho lá na geladeira, algumas horas. Daqui umas 2, 3 horas você já pode olhar se já tá pronto, que provavelmente ele endurece bem rápido mesmo, tá bom? E a gente vai mostrar ele daqui a pouquinho pra vocês ele pronto. Então, agora a gente tirou o desodorante da geladeira, né? Que a gente deixou lá mais ou menos umas 3 horas, não sei se passou mais de 3 horas, mas ele fica nessa consistência bem durinha. Então, na hora que vocês forem fazer a primeira, girar aqui embaixo pela primeira vez, vocês vão perceber que ele tá bem duro, mas é normal mesmo, porque ele fica durinho na hora, e aí ele dá uma prendida, assim, principalmente no tubinho que fica aqui, que faz ele subir. Então ele acaba grudando, e aí pra você dar essa primeira volta aqui, ele demora um pouquinho até você soltar. Fica esse furinho também por conta disso, porque ele escorre um pouquinho, mas ele fica nessa textura. Então se você perceber, ele fica bem durinho. Então dá pra eu subir tudo aqui, e se eu voltar, ele vai voltar também na mesma textura. Ele deu uma quebradinha também por conta disso, por conta do tubinho, né? Porque como a gente não tá usando molde, tá usando o próprio frasquinho como molde, então ele acaba dando essas quebradinhas e não fica perfeitinho. Mas ele fica com uma textura bem boa, ó, bem durinho. E aí você pode ir utilizando ele aos pouquinhos. Ele rende bastante também. Eu tenho utilizado ele, já deve tá mais de um mês que eu tô utilizando e ainda não chegou nem na metade. Então ele dura bastante tempo também. E aí pra passar é bem simples, bem normal, você sobe um pouquinho e passa na pele. E aí você vai perceber que ele já vai derretendo na própria pele. Vai ficar com uma textura um pouquinho esbranquiçada também por conta do óxido de zinco que ele dá essa esbranquiçada. Mas sem nenhum problema, não vai ter nenhum problema com exposição ao sol, nem nada. Se você achar que tá muito branco, você passa um pouquinho de papel, mas nada que incomode, assim. Eu tenho utilizado ele e tô gostando bastante. Bom, então a receita de hoje foi o desodorante. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like nesse vídeo e também de seguir o nosso canal, se inscrever, que a gente sempre tem vídeos aqui toda semana de receitas e dicas e outras informações que a gente vai passando por aqui também. Então é isso, tchau, tchau, gente!